de quem vai, entre aspas, cuidar do Parque Nacional, né? O que precisa? Que acervo técnico tem que ter? Que experiência tem que ter? Como é que é isso? Ele é um processo, Nelson, que ele é um leilão, na verdade, que tem um valor mínimo de lance inicial. Então, São 500 milhões, é isso? Não, 500 milhões é o valor o valor mínimo para o leilão inicial é por volta de 84 milhões. Milhões. Isso. Ok. Isso é o valor mínimo e daí o pessoal vai brigar lá nesse leilão. Mas os 500 milhões que o pessoal tem falado é o valor de investimento em infraestrutura que o concessionário vai ter que desenvolver nos 5 primeiros anos do contrato. 100 milhões por ano, em média. Alguns anos até, né, isso modula basicamente nos primeiros 5 anos. Então, isso vai implicar, né, em melhoria do sistema de transporte, um novo sistema de transporte, a melhoria da trilha das cataratas, renovação das edificações que a gente tem, implantação de novos atrativos, não só aqui na região de Foz do Iguaçu, mas em outros locais também, como Céu Azul, melhorias e desenvolvimento de trilhas em outros locais do parque, infraestrutura em Capanema, inclusive desenvolvimento de novas atividades e infraestruturas aqui em Foz do Iguaçu também, né? Então, assim, eu brinco que a região do Rio São João ali, para mim, é a região, a segunda mais fantástica nessa área que a gente tem aqui, já desenvolvida como turismo, e ali tem um investimento bem representativo, né? Então, assim, é um parque novo que a gente está propondo. Né? A unidade que está sendo licitada é o Parque Nacional só? Ou tem outros? As áreas já previstas como para uso público, né, que é o nome técnico que a gente dá para visitação, elas são passíveis de investimento e desenvolvimento de projetos. Me diz uma coisa, Cibele, eu estou aqui curioso. Só para o ouvinte entender. Quem ganhar, digamos, a licitação, quem tiver para si a administração do Parque Nacional de hora em diante, ele, no mínimo, vai ter que entregar ao cofre público, vai para o Ministério do Meio Ambiente, para quem que vai? Vai para a União. Vai para a União. 84 milhões de reais. Isso. Tá? Sem o que não pega. Ou pode ter concorrência e alguém dá muito mais, né? Levando em conta o que pode comercialmente operar dali em diante. Agora, me diz uma coisa, a curiosidade que eu tenho é o seguinte, ganhou a empresa X, ainda que seja a que a atual esteja administrando, e quer lhe trocar os trilhos. Essa fiscalização de meio ambiente, como é que é? Vai ter essas brigas de licenciamento, de tudo ainda? Ou como é que é? Ou já está no edital dizendo pode fazer e tal? Tem muita coisa que já está no edital, mas o que está previsto no edital... Acho que, assim, uma coisa bem importante da gente falar é que um contrato de concessão, ele é um contrato de parceria. Então, ele deveria ser gerenciado em termos de parceria. Aí não vou entrar no mérito, que a gente sabe que nem sempre acontece assim, né? Mas ele é quase que uma... Enfim, né? Ele precisa esse sentar na mesa e discutir conjuntamente os objetivos desses projetos. Então, o edital, ele detalha, sim, vários projetos conceituais, porque a gente precisava fazer a conta, né, do quanto que a gente queria que o concessionário gastasse. Então, ele aponta, olha, isso aqui é obrigatório, isso aqui é obrigatório, isso aqui é obrigatório, tem o valor mínimo ali, mas o que acontece é que os projetos são detalhados daí nesse diálogo junto com o concessionário e provavelmente também com alguns atores externos contribuindo para isso. Mas eles são detalhados, sim. Agora, o que a gente precisa também tomar em conta é que o contrato de concessão, ele precisa ter alguns princípios, digamos assim. E o controle ambiental é sempre o nosso princípio máximo. Então, a nossa avaliação, ela tem que se pautar pela questão ambiental, né?
Eu brinco que essa é a questão básica. Daí tem algumas questões de comunicação, né, que o concessionário puxa para... Afinal, para que a gente faz visitação se não, minimamente não sensibilizar, né, nosso visitante em termos ambientais? A questão enfim, as questões da sustentabilidade de maneira mais ampla. Mas sim, existe essa troca e essa construção conjunta dos projetos. 11h40, Dante. Diretora, tinha uma discussão ainda com a licitação da nova concessão sobre o valor da entrada do parque para visitação. Haviam colocado um valor muito alto, né? Cerca de R$100 por pessoa, alguma coisa assim. O passe comunidade não tinha, né? Como que ficou essa questão do ingresso, da visitação? Já foi definido? Entraram num acordo? Como que está? Perfeito, Dante. Então, a questão, houve até um pouco... de ruído em relação a esse tema. Esse valor estipulado e que foi divulgado, ele é um valor máximo e ele é escalonado também. Então, ficou um valor máximo de R$120 daqui 5 anos. No primeiro ano do contrato, o valor máximo que o concessionário pode cobrar é R$80, ou seja, é menor do que o valor máximo cobrado hoje, que é de R$104, né? Então, e o valor dos nossos vizinhos, né, do passe comunidade, ele pode ser, no máximo, 20% do valor máximo. Então, assim, se fosse hoje, o passe comunidade custaria R$16 e ele está custando R$19. Então, o valor seria menor ainda do que ele custa hoje, tá? Então, os R$120 é 5 anos depois do concessionário assumir, e se fosse hoje seria R$80, tá? Então, e uma coisa interessante é que o concessionário também, ele pode modular, ele tem uma flexibilidade no contrato que ele vai poder modular até esse valor máximo. Então, por exemplo, se a gente está numa época de baixa temporada, que o concessionário quer estimular a visitação nessa época, ele pode fazer desconto, ele pode fazer mecanismos de estimular que o visitante vá nessa, né? Porque a gente tem o problema dos nossos picos, né, de visitação, Sim. mas que ele visite em épocas que estão mais tranquilas, em horários que estão mais tranquilos. Então, ele vai poder fazer essa modulação meio como é uma passagem aérea. Né? Para o morador do Mercosul, vai continuar tendo um valor diferenciado? Ele tem valor diferenciado também. Porque tinha a discussão, né, e tem que aquele europeu que vem é um padrão de vida, o morador da América do Sul é outro. Então, você cobrar a mesma coisa, né? Então, sempre teve isso. Vai continuar, então? Sim, valor diferenciado também para o Mercosul. O que vai para os municípios de cara, assim, nesse leilão, que os municípios poderão colocar como infraestrutura nas Aquele margens fundo foi criado, do Iguaçu? é? Porque eu fico pensando o seguinte, Sibeli, nós vamos pegar ali os rios Capanema. O rio Capanema está hoje na foz dele, está praticamente dentro das águas da usina ali do Baixo Capanema. Tá. Aí você tem o rio Siemes ali eu conheço isso aqui, já andei, essas onças aí me conhecem tudo. Aí eu fico pensando assim, vamos explorar algumas atividades, né? Mostrar um salto, fazer um passeio de barco, vamos não sei o quê. Mas o particular, ele vai ter, digamos assim, vai ter acesso ao rio, essas coisas, ou só quem está credenciado para fazer a exploração disso? Tá. Bom, hoje em Capanema já acontece assim, né, Nelson? O pessoal já tem... Eles se credenciam junto ao ICMBio para fazer os passeios. Não tem custo isso, mas existe essa autorização específica para navegação lá. Até porque, como você sabe, é uma questão bem complexa a navegação lá, não é para amador, né? Não. Ontem morreu um rapaz andando nas águas do Rio Iguaçu, lá no Cristo Rei, no distrito do Cristo Rei. Exatamente, né? Uma E por incrível que fatalidade. pareça, quem explora, o rapaz da família de quem explora lá Balneário. um balneário. Isso. Um balneário. Foi uma fatalidade muito grande, assim, né? Todo o nosso pesar para a família, porque nunca é bom, mas, enfim, muito triste essa situação que aconteceu.
Existe toda essa questão em Capanema, que é uma navegação complexa, mas, enfim, as pessoas utilizam demais aquela região como balneário, é uma região maravilhosa, lindíssima, e que tem todo o potencial para desenvolvimento turístico. E a ideia não é restringir, muito pelo contrário, é potencializar né? as atividades de visitação em outras regiões que não somente aqui, né? Porque são perfis completamente diferentes. Eu brinco, tem gente que concorda, tem gente que discorda de mim, mas assim, o visitante que a gente tem em Foz do Iguaçu, muito possivelmente não seja o mesmo visitante, estou falando em bloco, né, de pessoas, não tô especificando, óbvio que vai ter muita gente daqui que vai ter interesse também nas atividades desenvolvidas nas outras áreas, mas lá é um turismo diferenciado, não é a mesma coisa que aqui, né? Então, a grande questão que surgiu quando a gente foi construir esse projeto é que o parque ele tem muitos outros potenciais com perfis muito diferentes, né? Então, assim, por que a gente vai ficar atendendo um público, só esse público, se tem essa própria cobrança de que a gente atenda com outras atividades? Resumidamente, né? Eu diria para você, Cibele, o seguinte: aqui em Foz do Iguaçu, o atrativo é o parque. Isso. Tá? E o que nele contém, evidentemente. Se eu olhar de Capanema para cá, o atrativo é o rio. Para o capanemense, o atrativo é o rio. Né? E aí ele vai lá na Foz do Rio. Do Silva Jardim. Um que tem bastante peixe lá, que eu sei. Isso porque me contaram. Me contaram. O Floriano. O Rio Floriano, etc. Né? Então, claro, cada qual olha no seu quadrado ali. Acho também que Capanema está cometendo um certo equívoco de destinar, digamos assim, o que nós poderíamos chamar como centro ali de largada, não sei como é que nós poderíamos chamar ali da estrutura do porto, a divisa do Rio Santo Antônio. Aqueles argentinos vão encher o saco daqui a pouco. Vocês vão ver, claro, o rio é curtinho, é estreitinho, vai ter gringo lá enchendo o saco. Vocês só vão ver. 11h47, da minha parte aqui, eu queria perguntar para a Cibele o seguinte ainda, fazendo exercício de futurologia. O projeto do deputado Vermelho e outros signatários desse projeto, ainda que não esteja muito na moda, ele não caiu de vez, não foi derrogado, está aí, já ganhou a preferência, não sei quando que pode entrar na bica ali de votação, penso que perdeu um pouco de força, mas pensando, vamos imaginar o seguinte, que seja aprovado um projeto desse e se instale a Estrada Parque. Alguém diz, não, pode construir. Como é que fica daí essa licitação com esses operadores, isso? Não sabemos. É um exercício de bastante futurologia, né, Nelson? Porque, na verdade, assim, os elementos que existem no projeto atual, eles não qualificam o que seria essa estrada. Então, não dá para saber. Não dá para saber se haveria coesão de uma eventual questão dessa com a própria visitação. Enfim, acho que, de novo, né, teria que ver junto com o próprio interesse, né, longa do discussão concessionário. Enfim, acho que uma questão relevante é dizer que a gente tem o projeto, né, já prevê o desenvolvimento de atividades ali na região, tanto em Serranópolis, né, quanto Capanema, voltadas à visitação ecológica, né? Então, mas eu brinco assim, né? Eu não consigo nem me posicionar em relação a isso, porque é muita futurologia, né? É uma coisa que foge à nossa governança como instituto, como ICMBio, e que no momento a gente não tem nem elementos para pensar do ponto de partida, né? A gente falou muito